Gostaria de saber primeiramente qual o seu nome, a sua função aqui no Centro Pop. Certo, meu nome é Leonardo, eu sou coordenador geral do albergue do Centro Pop, o Centro Pop é o equipamento que funciona de dia e o albergue é o que funciona de noite. Eu sou coordenador geral, eu sou formado em administração e eu sou funcionário de carreira. Entrei como administrativo e de administrativo eu fui gratificado para assumir a coordenação assim que eu terminei o bacharel em administração. Certo, e quantos internos vocês vêm adquirindo por dia? A gente tem uma média de 25 a 35 atendimentos por dia e isso é muito relativo porque tem essa zonalidade do período. Se está mais calor, se está mais frio, depende muito da época do ano. Certo, e você mencionou que os que mais procuram o serviço são homens. Isso. Certo. E por que você acha que os homens procuram mais o albergue à noite do que as mulheres? Por que os homens procuram mais? Mesmo que a população, a grande maioria, seja mulher, a gente vê que o homem tem, pela questão do vício, pela questão da quebra de vínculo familiar, pela questão de conflitos. Por exemplo, a gente tem casos aqui de várias naturezas, mas boa parte deles é por questão de ou o vício quebrou o vínculo familiar ou o vínculo familiar foi interrompido pelo vício. Depende muito da situação e a gente vê o homem muito mais propenso a essa questão de vício, a questão de sair de casa, do que a mulher. Isso a gente observa que a mulher ela tem menos propensão a sair de casa, sair do núcleo familiar. Certo. E como que funciona o encaminhamento com os vícios, os enfermos? O Centro Pop funciona dentro de uma rede. A ideia é que o serviço, o Centro Pop, use todos os outros serviços que a própria rede da prefeitura tem. Então, quando tem uma questão de saúde, a gente encaminha para a unidade que mais cabe essa questão. Por exemplo, uma questão de saúde mental, tem a rede da saúde mental. Uma questão de enfermidade, por exemplo, fratura, problema de mobilidade, aí já tem um outro segmento da própria saúde. A questão de... Depende muito da situação específica, a gente encaminha para o órgão específico. Por exemplo, da drogadição a gente tem o CAPS, que faz o tratamento de todos os vícios. Tem o CAPS adulto, que trata a parte psiquiátrica, e o CAPS AD, que é a parte que cuida de álcool e drogas. Quantos encaminhamentos foram feitos a partir de... Você tem alguma medição de quantos vocês encaminham por dia, por mês, ano? Então, depende muito, porque no começo a gente encaminhou, quando começou o serviço, como era novo, teve um grande número de encaminhamentos, porque o serviço era novo, agora a gente tem uma média. Só que essa média, por exemplo, a gente tem de atendimentos, de receber pessoas aqui, encaminhar, uma média de 400 a 500 trâmites, por exemplo. A pessoa vem aqui, traz uma necessidade, a gente encaminha, a gente recebe a pessoa, ela entra no albergue, a gente manda para emprego. Então a gente junta tudo isso, 400, 500 atendimentos, ao geral. Pode ser para a mesma pessoa, vários atendimentos, depende muito. E estão agora construindo um novo Centro Pop ali do lado do Poupa Tempo. Você acha que ali vocês vão ter uma acessibilidade maior com quem está precisando ou não irá fazer tanta diferença? Além da parte estrutural, porque lá vocês terão um comportamento maior, mais estrutura. Eu acredito que com mais infraestrutura a gente atenda mais demandas. Porque a ideia é expandir o número de vagas, expandir o número de atendimentos e com essa disponibilidade maior, e a gente começou há 2 meses e meio atrás a fazer a abordagem de rua. E essa abordagem de rua faz o quê? Faz o usuário saber do serviço onde ele está. Por exemplo, a van ela chega nos lugares onde a unidade fixa não chega. Então isso traz mais gente para o serviço. Quando eu vou lá até a pessoa e converso com a pessoa e falo do serviço, é uma chance maior de trazer essa pessoa. E como a gente tem essa van rodando o município, mapeando a cidade e vendo onde estão os pontos onde tem morador de rua, é uma chance maior de trazer mais gente. Então a ideia é que aumente o número de pessoas. E a unidade ela fica numa região ainda central, é muito próximo ao centro. E essa ideia de ser próximo ao centro é a ideia mesmo do Centro Pop.
ela fica numa região central de fácil acesso, porque a gente tem um ponto de referência para morador de rua na cidade. E por que da abreviação POP, o significado? Quando começou o projeto do serviço para morador de rua, era CREAS POP. E como CREAS POP tinha muito ambiguidade com o CREAS que já existe, que existe o Centro de Referência Especializado, Centro de Referência Especial de atendimento mais específico, que é o CREAS, aí existia muita confusão. Então eles trocaram de CREAS POP para Centro POP. O Centro POP é como se fosse um nome fantasia. O nome completo é Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Então, como ficou muito grande, eles fizeram esse nome mais sintetizado. Vocês têm algum trabalho de socializar essas pessoas ou não? Só vem, dorme, toma banho? Não, a ideia, por exemplo, a gente tem desenvolvido a horta. A horta, ela tem vários viés. A ideia é de fazer o usuário ter uma atividade, fazer com que, explicando que quando a gente fala usuário não é por causa do uso de drogas, é o usuário do serviço, que tem muita gente que confunde. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, é uma ideia também de socializar, porque eles trabalham em equipe, eles trabalham com os técnicos, eles fazem o cultivo ali, então tem uma atividade. A ideia é que isso seja expandido, né? Eu não sei se vocês separaram, acho que não viram. A gente tem uma mesa de ping-pong. A mesa de ping-pong não é só para recreação, é para interação deles também, um com o outro, para ter a gente até desenvolver atividades futuramente mais específicas, mas é para eles se socializarem. O espaço de convivência é amplo ali, para eles terem uma convivência maior, televisão. A ideia é que isso seja expandido, claro, com atividades mais direcionadas, específicas. O Centro POP é bem recente, então a gente está expandindo muita coisa ainda. E como que você se sente exercendo esse trabalho? Particularmente é gratificante como um trabalho não humanitário, não filantrópico, porque aqui não é filantrópico, né? Lidar com o ser humano é muito gratificante quando você pode fazer algo por ele, mesmo com as condições de a gente ainda acertando muita coisa, né? A prefeitura ainda está expandindo esse serviço, mas é bacana ver que você tem um espaço para o morador de rua. O morador de rua é uma pessoa que muitas vezes passa indigente pela população no geral, faz parte da paisagem da rua ali, deitado na calçada, ou com um cachorro, ou carregando um carrinho. Então, é bacana para mim, como pessoa, fazer algo que eu possa ajudar a pessoa a sair dessa situação, trabalhar ela para ela mudar a realidade dela, mesmo que seja com banho, mesmo que seja com pão, com café, né? Seja com uma conversa, mas a gente está fazendo algo realmente para tentar mudar essa situação. Não é uma coisa filantrópica quando eu falo, não é falando que o filantrópico não ajuda, mas o nosso trabalho aqui como órgão da prefeitura, órgão da assistência social, é garantir direitos. Todos nós temos direitos. E esse direito do morador de rua ter acesso à saúde, educação, cultura, lazer, né, em um espaço digno, é bacana porque você garante o direito de uma pessoa exercer cidadania. Isso é gratificante. Eu vi ali na entrada que tem agasalhos, né, que as pessoas doam. Como que é que você procede aqui para entregar? Receber as roupas? Isso, e como você faz essa doação para eles? Para eles. Nós recebemos roupas de, assim, o pessoal acaba vindo com roupas de todos os tipos e a gente começou ao longo do tempo a fazer o pedido de não doar certo tipo de roupa. Por exemplo, nós não atendemos crianças aqui, nós só atendemos maiores de 18, porque quando é criança já é um outro segmento, um outro equipamento que já tem aqui no município, tem um abrigo, tem um conselho tutelar, então são coisas mais distintas. Então a gente, quando recebe roupa de crianças, numa eventualidade, a gente encaminha para o abrigo. Recebendo roupas aqui, a gente faz uma triagem, porque a gente recebe roupa de todo tipo, e tem roupa que não tem perfil. Por exemplo, eu já recebi vestido de noiva aqui, e até agora ninguém quis casar. Então eu não soube o que fazer, a gente doa para outro lugar. Então a gente faz o quê? Ou doa para associações, né? Ou doa para entidades, né? A gente faz um remanejamento. E o perfil do serviço, por exemplo, é muito homem. E os casos que a gente recebe aqui é homem que usa calça jeans, camiseta, tênis, né? Então, o que acontece? A gente faz uma triagem conforme o perfil do nosso público e assim a gente coloca disponível para eles lá embaixo. A gente também insiste para que eles tenham a conservação das roupas, tenham espaço para lavar roupa, tenham espaço para estender a roupa, para eles lavarem, para conservarem, porque existe uma grande dificuldade de receber roupa de homens em condições de uso. Por exemplo, roupa social não tem saída. O morador de rua dificilmente usa uma roupa social.
Ele usa mais a calça jeans do dia a dia, o tênis, né? Roupa íntima também é muito difícil, tanto para homem quanto para mulher. E a gente vê que o homem, né? O homem normalmente usa a roupa até a roupa acabar. Então é muito difícil a gente receber coisas bacanas em condições. A gente recebe, a gente faz a separação e a gente encaminha pro pessoal pegar lá embaixo. A gente tem as caixas certinhas, eles vão lá, escolhem a roupa que eles querem e eles pegam. A gente só tem o controle de entrada e saída. Isso. E eu queria saber com você, teve algum caso onde, poxa, vocês ajudaram alguém que depois essa pessoa veio totalmente restaurada na sociedade, agradeceu, algo que tenha marcado, assim, que tenha dado aquela sensação de falar, vale a pena? Teve um caso de um senhor que ele começou junto com o nosso serviço, né? Nosso serviço começou em novembro de 2013. Então, a gente começou o serviço e ele começou junto com a gente. No decorrer do serviço, ele foi se aproveitando, né? Aproveitando do que o serviço tinha. A gente começou o albergue, ele vem para o albergue. O que aconteceu? Ele estava muito tempo em situação de rua e ele, com a entrada no POP, tem espaço para banho, para lanche, atendimento com assistente social, espaço para dormir à noite, ele parou de dormir na rua. Nisso ele conseguiu ter uma prioridade para ser atendido. Isso é bacana, porque a gente vai... Eu particularmente penso no seguinte: se o morador de rua ele tem escolha, que eu seja uma das opções, e que eu seja a melhor opção. Se ele não escolheu, mas ele tem a oportunidade de escolher. Ele não esteja na rua porque, eu acabei na rua e não tenho opção nenhuma, não tenho mais chance de nada. Por exemplo, a família fechou a porta, a vida ali muitas vezes, em muitas situações, fechou a porta, mas tenho sempre o POP. Eu posso ir lá e tentar acertar minha vida. Eles têm um horário para entrar e não entra mais depois aqui, né? Tem um horário. Você tinha me falado. O horário da pernoite? Isso. Então, a gente abre às 7 para eles entrarem com a tolerância até 7h30. Só que a gente tem casos específicos de pessoas que trabalham, a gente tem uma autorização para ela entrar mais tarde. Pessoas que estudam, porque a gente encaminha para a educação e tem o EJA. E nós temos alunos que estão no EJA e que dormem aqui no serviço. Então, mediante a autorização e a gente acompanha a frequência dessa pessoa, ela é autorizada sim a entrar fora do horário, mas dentro dessa construção. E quando eu era guarda-meia, eu passava sempre aqui na frente e eu sempre vi guarda civil, polícia militar. Como que é a questão de segurança aqui? De dia, noite? Então, o serviço ele conta com guarda no período da noite, né? E durante o dia a gente tem a questão do contingente da guarda, que muitas vezes tem certas demandas, mas a ideia é que tenha sempre um guarda aqui durante o dia. Tanto durante o dia quanto durante a noite. Mas durante a noite é sempre prioridade pelo período, pela questão de segurança, que tem que ser maior. Então, a parceria que existe é porque é necessário ter a segurança aqui, mas não como, por exemplo, às vezes vem a figura da polícia e da guarda como mais ostensivo, né, para chegar já para atuar, para acabar com o conflito, por exemplo. Mas aqui a gente tem buscado trabalhar um guarda mais social, um guarda que ele acompanha o serviço, para numa eventualidade intervir, mas não como uma pessoa que o morador de rua veja como uma ameaça, mas como alguém que faz parte do serviço, alguém que está ali para zelar pela segurança, zelar pela convivência. E a gente tem mais parceria aqui, como eu disse para vocês, com a rede da prefeitura, então é mais guarda civil mesmo. Polícia, ela não trabalha junto com a gente nessa questão. Tem conflito entre eles quando estão aqui? Olha, o bom é que eles têm respeitado muito tanto o profissional quanto os outros usuários. A gente tem estabelecido regras de convivência, mas não são regras abusivas, nem regras assim que visam sufocar, mas para organizar. Por exemplo, eu brinquei, a gente comentou da questão do banho. A gente coloca o banho como obrigatório por uma questão de convivência, né? A pessoa não tomar banho, ela gera um conflito. E gerando um conflito, gera confusão. Então, a gente busca, nesse trabalho de conscientizar as pessoas, colocando regras de conduta para as pessoas não fazerem coisas que interfiram no direito da outra. E isso ajuda muito, porque a gente trabalha muito a questão da garantia de direitos e a garantia do respeito um com o outro. E
Eventualmente acontece. Claro que a gente trabalha com um público que não é fácil, tem a questão dos vícios, vem alcoolizado, vem alterado por uso de drogas, então a gente tenta fazer uma contenção da melhor forma possível, também não desrespeitando o usuário, mas a gente tem que zelar pelo bom funcionamento. Você no começo, só para retificar que você deu para lembrar, você me falou pra gente, né, que tem um limite, tem quantos homens e quantas mulheres cadastrados aqui? Não, a gente não tem limite, por exemplo, de atendimento. É ilimitado. Um dos motivos é que o usuário do serviço, ele roda o ABC muitas vezes. Ele passa pelo serviço de Santo André, São Bernardo, passa por São Paulo. A gente tem muito caso de pessoas que vieram de São Paulo para Mauá. O que a gente trabalha muito? A questão da pessoa com vínculo no município. Não que a gente não trabalhe as outras. Mas, por exemplo, tem família no município, qual o seu histórico? Qual a sua situação? Se não é do município, onde está a sua família? Quais são as situações que a gente trabalha? Então, a gente observa muito essa questão de vínculo na cidade, vínculo de onde for. A gente tem que organizar da melhor forma. A Lisa falou que tem quantas Nós temos 20 camas masculinas e 3 femininas. E a ideia de ir para o novo prédio ampliar isso, a gente não tem exatamente o número, mas a ideia é sempre ir para o maior número de pessoas. E elas são todas preenchidas? Feminina é muito bem. Femininas já são todas preenchidas. Hoje a gente está no momento que são todas preenchidas. Masculino não. Tem alguns que tem famílias também, não tem? E como que faz questão de criança? Vai para lugar diferente ou fica junto aqui à noite? Hoje, a gente teve alguns casos que foram muito pontuais de criança, né? E a gente tem também a rede do município, tem um abrigo, tem um conselho tutelar, mas assim, para abrigar eu não posso abrigar aqui dentro. Não posso porque a gente trabalha com mais de 18. Mas a pernoite ele pode passar com a família ou não? Então, a gente não teve, assim, como tem pouco tempo de serviço, a gente não teve esse caso de pernoite com família. A gente teve casos de atendimento que a gente conseguiu mandar para casa de parentes, por exemplo. E é a melhor situação, por quê? A gente não quebra o vínculo familiar, mas ao mesmo tempo eu não posso manter uma criança aqui dentro, entendeu? Por questão de lei. E a gente não teve a situação, por exemplo, de pernoite, né, com a obrigação. Então tem esse trabalho de ver se algum deles tem família, se a família pode... Porque a gente tenta garantir da melhor forma o direito da pessoa, mas o Estado ele vem como se fosse um último ente, né? Depois de tudo que a gente pode tentar, não que a gente deixe por último, mas, por exemplo, se eu consigo pôr essa família no convívio familiar de novo, se eu consigo fazer a mediação, que essa família voltar para casa, por esse usuário, mesmo que seja um indivíduo, é o melhor do que institucionalizar. Como tem pessoas que vêm de outro estado, né? Fazer a vida em São Paulo e não consegue... Sim, e a gente faz o recâmbio da pessoa. Entendi. Claro que com a pessoa aceitando. A gente já encaminhou pessoas para o Nordeste, por exemplo. A gente financiou com verba pública, pagou a passagem, colocou à disposição um carro, levou a pessoa até lá, né? Porque às vezes eles vêm achando que é uma coisa, né? Sim. Que vai conviver bem com uma família, conseguir um emprego bom. Isso não é raro. Isso é comum. Aqui em Mauá? Aqui em Mauá. Muita gente vem parar aqui. Eu estou com uma abordagem agora de um ambulante dessa abordagem. Mas tem bastante aqui na região agora, nigeriano, entendeu? Então, com essa questão da migração, das crises migratórias, é uma grande tendência o pessoal vir para o Grande ABC. E o Grande ABC, Mauá é um dos destinos que o pessoal vem. O que eles falam? Alguns parecem, não sei, alguns preferem. Só comentando aqui, eu estava em Pinheiros esses dias e passei e tinha um morador. E eu acabei perguntando. Ele falou que já está acostumado há 2 anos, que ele convive muito bem. É estranho, porque eles colocam, convive, entre aspas, né? Bem, se sente seguro ali e no momento não pretende voltar para a família. Ele veio da Bahia e por quê? A situação de rua, ela traz junto com ela uma sensação de liberdade, de uma vida sem regras, sem leis, sem obrigações, né? Como todo mundo aqui tem que acordar cedo, fazer suas obrigações. Então, a situação de rua, ela acaba um pouco desobrigando essas pessoas a terem essas rotinas que a gente tem. Então, eles acabam aceitando e até achando melhor ficar nessa situação por conta disso. Mas a ideia é convencer, porque, por exemplo, quando a gente pega muita situação de pessoas sem documento, não é uma questão de pouco tempo sem documento, é muito tempo que a pessoa ali fica sem documento. A gente conversa, explica a necessidade de ter um documento,
a questão de estar indigente na rua é muito complicada, né? E existe toda uma regra na rua, as condutas, o pessoal, os grupos. Então, eles acabam vivendo uma liberdade, né, da rua que deixa eles livres para fazerem o que entender. E a questão, por exemplo, da quebra do vínculo familiar e ir para a rua, muitos deles acabam abraçando a questão do vício. E aquilo deixa eles livres de ninguém pegar no pé, porque muitas vezes a família tentou N tratamentos, N encaminhamentos. E nisso, o morador ele sai, o usuário sai do convívio familiar e vive na liberdade dele. Isso que às vezes é tão difícil você ver um serviço com 20 camas, que é pouco de uma população de rua que beira 300, 400 pessoas, desocupadas boa parte. Porque a gente oferece coisa para eles. Por exemplo, da porta, a gente oferece um serviço para entrar dentro do serviço, se alimentar, tomar um banho e dormir, coisa que todos nós aqui achamos o melhor, mas eles não acham. Eles acham melhor ficar na rua ali, beber, fumar, né, usar um entorpecente. Então é uma questão da liberdade deles em escolha. Isso é o que mais... A idade, você limpa a idade ou tem perfil? O que me surpreendeu vindo trabalhar aqui é que tem uma boa parte de 25 a 35. Né? Idosos é mais raro. A mulher também nessa idade, ela está incluída nessa idade? Mulher é mais na faixa de 35, de 25 a 40. A gente não tem poucas mulheres. Tem bem menos que homem, mas tem uma quantidade razoável. Tem filhos, a maioria? O que acontece? A mulher tem um filho e acaba deixando com a família. Tem um filho, né, tem um período ali e acaba voltando para a rua, deixa o filho com a família. Bem grávida algumas? Já acompanhamos grávidas e o que a gente faz? Um intensivo de rede para fazer o pré-natal, o acompanhamento de saúde, até mesmo a questão de drogadição para tentar diminuir, para buscar a pessoa ter uma gestação mais segura. Então é muito delicado, porque ao mesmo tempo você tenta convencer e tenta fazer articulação com a saúde, essa pessoa tem que aceitar. Então é uma situação bem delicada mesmo. Esse criança acaba indo para o convívio familiar enquanto a mãe volta para a rua. Já aconteceu em algum momento de você pensar em acontecer alguma coisa, você pensar em largar tudo, não dava mais para você? Eu, com o tempo trabalhando aqui, eu vi que muita coisa se soluciona com o decorrer do tempo. Não com a gente empurrar para frente, mas às vezes ali no momento o problema parece muito grande. Aí a gente pega e fala assim, vamos pensar na melhor forma, vamos conversar. Eu trabalho muito em equipe. A minha equipe, eu falei que eu sou formado em administração, e para trabalhar no serviço do Centro Pop, para ser um coordenador do Centro Pop, você tem que ser formado em humanos. Então isso se enquadra. Mas como eu tenho uma equipe técnica, eu gosto muito de ouvir um psicólogo, um assistente social, porque a gente pensando em conjunto, a gente vê que o problema já é menor. E nessa questão de ver o problema menor, a gente tenta resolver da melhor forma, vai conversando, vai acompanhando, encaminhando, vai orientando, buscando conhecimento. Algum tempo atrás a gente foi no Centro Pop de São Bernardo, conheceu um Centro Pop de outro município, para ver as dificuldades. Muitas dificuldades é igual, o público é o mesmo. Então, com o tempo a gente vai tendo o jogo de cintura. Né? Tem momentos que a gente fica muito assim, numa situação que fazer, mas a gente vai contornando da melhor forma e isso ajuda bastante a permanecer no cargo e a continuar. Você acreditar nas pessoas mesmo, vendo a própria pessoa não acreditando nela, já ajuda bastante. Vocês têm uma estatística de quantos tem entre mulheres e homens de moradores de rua da região? Então, eu falei do número de 400, mas a gente ainda não tem isso muito apurado, porque a gente tem a demanda do dia a dia aqui, porque, por exemplo, chega uma ligação, chega um chamado, então a gente tem que atender. O que a gente tem levantado são os atendimentos, como eu te disse, da quantidade de atendimentos que são vários e sempre... a pessoa recebe vários atendimentos, pode ser que a mesma pessoa tenha recebido 3, 4 atendimentos, vários tipos de atendimento. Então a gente não tem muito definido esse público, mas cerca de 80% da população de rua é homem e 20%. Essa é a questão que você falou mesmo, né? Nessa faixa. E também tem a questão daquilo que vocês estavam falando na cozinha, das questões de gênero, né, que a gente tem trabalhado bastante, porque a diversidade existe preconceito no próprio público de moradores de rua. Existe. Como que é a questão da diversidade? Vamos supor, eles se incomodam entre si, há divergências.
É engraçado porque assim, né? Existe e não existe, né? Fica meio desconexo, mas existe a questão do pessoal ter a questão de gênero, ao mesmo tempo que não existe respeito, mas você vê muito que os próprios, como posso dizer, os homens têm aquela postura assim de não, ele é gay e tal. Aí você, ao decorrer do tempo, descobre que às vezes teve um relacionamento, né? Teve não que todos sejam assim, mas existe muita questão ali de um preconceito velado, um preconceito, mas velado no interesse. Né? Pela situação de hoje, a gente não vê situações. O que a gente preza aqui pelo serviço? O respeito entre eles, né? Por exemplo, se a pessoa ela não se sente à vontade tomando banho em tal horário, a gente dá um horário mais adequado para que ela não perca, né? Ela tem o direito dela tomar banho, entendeu? Se ela não é respeitada, vamos conversar esse respeito. Se você acha que um horário é mais adequado para você tomar banho, vamos trabalhar esse horário para você tomar banho, para você não ter nenhum constrangimento, para atender todos da melhor forma com igualdade. Vocês têm esse diálogo constantemente com eles, então como há interferência. A equipe multidisciplinar trabalha com eles separado ou em grupo? Não, a gente trabalha mais separado mesmo, bem mais separado. Aquela sala de atendimento que eu mostrei para vocês, por exemplo, a pessoa que está no albergue, ela é acompanhada, tem períodos de albergue estabelecidos e quando acaba aquele período ela tem que voltar para conversar, porque a gente faz o quê? Reavalia a situação. Toda quarta-feira tem uma reunião de equipe, eu pego todos os nomes dos usuários que estão no albergue, ou usuários mais crônicos, ou cada reunião tem uma temática de usuário, mas a gente pega o usuário e avalia essa situação mediante o atendimento, porque aqui a gente não tem um técnico de referência, por exemplo, João é atendido só pela Maria. Não, João é atendido pela equipe técnica. Então isso auxilia o quê? Uma visão multidisciplinar para atender melhor essa pessoa. Porque o propósito do POP também é fazer um acompanhamento para que a pessoa tenha um novo direcionamento na vida. Por exemplo, levanta-se a situação da pessoa, ela tem a questão ali de emprego, de saúde, de família. Então vamos trabalhar, vamos sentar, vamos conversar. O que a gente pode fazer é trabalhar nessa situação multidisciplinar. Então a gente atende muito, por exemplo, no individual, coloca no colegiado para fazer essa discussão. É a melhor forma de atender essa pessoa. Isso envolve N questões. Só para fechar, como você tinha falado, a gente não estava gravando, eu me lembro, sobre a sexualidade, lembra que eu tinha perguntado? Eu gostaria que você repetisse de novo, só para... A parte de sexualidade... Como que vocês trabalham isso, né? Então, a questão de saúde, a gente disponibiliza preservativos. A gente tem uma parceria com o Centro de Referência de Saúde aqui de Mauá, que é um órgão da prefeitura que trata esse tipo de encaminhamento de saúde. A ideia é que futuramente a gente tenha um mutirão, um dia aqui de exames, né, para diagnosticar qual a necessidade desse público mais específica, dos que não passaram às vezes pelo serviço. Porque o SECPOP muitas vezes ele é o primeiro serviço que essa pessoa entra. Muitas vezes ela não tem, ela acaba envergonhada de entrar numa unidade de saúde, ela acaba envergonhada de entrar até na própria assistência social. Então aqui é muito porta de entrada. O que a gente quer? Trazer os serviços aqui, trazer essa pessoa aqui para dentro para encaminhar ela da melhor forma. Então, nessa questão da sexualidade, a gente tem a distribuição de preservativos, a orientação para buscar o serviço de saúde quando ocorre uma situação de, por exemplo, teve uma relação sexual, a pessoa está ali em dúvida. O serviço de saúde para você fazer um exame que é direito seu, é garantido pelo sistema único. Então, a gente faz essa pessoa acessar a informação, ao direito, aquilo que ela pode ter para ela ter uma qualidade de vida melhor. A gente tem a maioria soro positivo? Sim, boa parte. É porque existe muito a troca de parceiros e o pessoal acaba não buscando muito a questão de prevenção, existe muito preconceito até pelo uso de preservativo. Isso não é exatamente do público de situação de rua, isso é público né? Se a gente olhar pessoas, né? Isso é interessante porque mesmo que a pessoa esteja em condição de rua, na situação de rua, a gente vê que não muda certas questões. Então a gente busca o convencimento, esclarecimento, explicar, ter um material gráfico na parede para ele entender, ler, tem direito ao acesso à saúde, acesso a ter um preservativo. A gente tem um porta-preservativo lá embaixo. Não é só preservativo, são mais coisas, mas eu acredito que o preservativo já seja uma grande entrada para eles entenderem que a gente se preocupa com a questão de saúde deles. Vocês têm
deixa eu ver se eu coloco bem, que tem alguma formação, que estudou até o colegial ou passou ali no colégio? Pessoas que se formaram? Isso. Sim, a gente tem pessoas que têm graduação, tem... Assim, o pessoal fala muito, nossa, o engenheiro que está na rua, ou o trólogo que está na rua. É bem relativo e não é uma quantidade tão grande. O que a gente tem pessoas assim nessa situação, por exemplo, como eu disse para você, existem questões que é de pessoas, não é do segmento específico do morador em situação de rua. Então tinha uma pessoa que tinha um Senai, por exemplo, e ela não se sentia na mesma condição que todos, ela tinha uma graduação. Então, existe sim essas pessoas. O que acontece muitas vezes? Tem um conflito familiar, foi parar na rua, mas tinha uma vida normal. Ela é uma pessoa que trabalhava numa multinacional. E ela acabou numa situação de rua. Então é até importante vocês virem conhecer um serviço desse, não que isso seja para assustar, mas para conscientizar que as pessoas são pessoas normais que vão parar na rua. Muitas vezes o jovem acha, o mendigo ali é mendigo porque é vagabundo. Nem sempre. O mendigo, né? Porque a gente não usa aqui mendigo, a gente usa morador em situação de rua. Não fala nem morador de rua, porque a gente coloca aqui morador, aquele que mora, né? Então a gente não coloca mendigo. Então o morador em situação de rua, ele muitas vezes teve uma crise familiar, alguma situação de conflito. Muitas vezes não. Tem um conflito, tem um porquê da pessoa parar na rua. Ela não parou na rua. A própria pessoa que fala que foi uma opção dela, não, eu estou na rua porque eu quero. Mas às vezes uma circunstância ali levou ela para a situação de rua e ela pode ter aceitado. Querer morar na rua, você acordar um dia de manhã e falar assim, olha, eu acho que eu vou morar na rua hoje. Não é muito condizente. E o que existe muito também são as situações de saúde mental. Né? A pessoa, às vezes, abandonada na rua pelas questões de saúde mental. Aí já é um outro viés. A gente atende a parte social, mas a gente já busca o apoio em conjunto com o serviço de saúde. Por quê? Às vezes a pessoa não está dentro das faculdades mentais, ela está na rua. Então, quando você não está dentro da sua consciência normal, você está numa situação que você está vulnerável a qualquer outra situação. Então, o que a gente trabalha? Intermediar para que essa pessoa entre numa casa de acolhida, que já é outro órgão, que já envolve mais questão de saúde, envolve uma questão específica para ela sair da rua. Aí já é um outro segmento. Mas o que a gente trabalha? A parte social, a parte de garantia de direitos sociais e a garantia de direito de acesso a tudo aquilo de direito ela tem. É meio redundante, mas é basicamente isso. A gente fica à vontade. Já aconteceu em algum momento de algo interno? Entrar aqui, ficar por um tempo, depois desistir de tudo e voltar, largar tudo de vez? Tem, e assim, não é raro. O ingresso do usuário, de começar a usar o serviço, fazer a entrada dele no albergue, fazer o encaminhamento da situação dele e ele regredir. Porque assim, é muito complicado. A questão da droga é uma questão de saúde. Não é uma questão de, a pessoa está na droga, ali é um problema dela. Não, é uma questão de saúde, porque já gerou uma dependência. Por exemplo, a gente encaminha a pessoa para o emprego, a pessoa está dentro de um emprego, ela recebe no primeiro mês, ela recebe aquela quantia, ela fala, puxa vida, aí acaba indo numa boca e usa todo o dinheiro na droga e acaba regredindo daquele estado que ela estava antes. Então, isso não é raro, isso acontece. O que a gente tenta? Mesmo que a pessoa ela tenha feito isso, o serviço não fecha para ela, o serviço é constante. A gente trabalha aqui que cada pessoa tem seu tempo. Pode ser que seja em um ano, pode ser em vários anos. Muitas vezes, até teve um questionamento de uma pessoa que trabalhava aqui, a pessoa estava há 10 anos na rua, agora você acha que vai mudar a situação dela? Aí eu falei, há 10 anos atrás não existia o serviço. Não existia esse serviço para fazer ela ter uma opção. Hoje tem. Então, cada pessoa tem seu tempo. E cada pessoa tem o seu tempo, é muito relativo. Pode ser que a pessoa, igual o exemplo que eu dei de sucesso, que a pessoa vem e voltou com a chave, ela nunca mais voltou. Ela foi para casa dela e a gente sabe onde ela mora. O que a gente faz? Encaminha para outro serviço de assistência social que faz um acompanhamento dessa pessoa, porque não acaba aqui. A gente tem uma rede de assistência social que é dividida em proteção especial e proteção básica. A proteção especial ela envolve questão de vulnerabilidades maiores de rua, vulnerabilidades maiores de violência familiar, vulnerabilidades de quebra de vínculo. Quando a gente consegue que essa pessoa saia desse conflito mais denso,
aí ela passa para a proteção básica. A proteção básica é o Bolsa Família, a renda cidadã, os espaços dos CRAS que ajudam nessa questão de socialização, convivência, curso, já é uma questão mais tranquila. Então a gente faz esse acompanhamento da pessoa de uma forma que ela saia da nossa complexidade para uma complexidade mais tranquila, e isso acontece da pessoa voltar, da pessoa regredir, mas o serviço ele é aberto. Por exemplo, o albergue está aberto para a pessoa entrar, tem um período aqui, ela pode sair, depois de um tempo voltar. Isso é muito relativo, é de pessoa para pessoa. O que eu quero particularmente é que todas as pessoas do município tenham acesso. E assim, eu não posso ter um preferido, nem deve ter, porque o serviço ele é público. Não existe, por exemplo, se vocês duas forem no SUS, eu prefiro você do que ela. Não tem isso. Então eu acho que é um serviço público, ele tem que ser igualitário. Depende das questões de raça, gênero e qualquer outra coisa. Então a gente trabalha de uma forma de garantir direito, ela tem direito a entrar aqui, ela teve um conflito ali, voltou para a droga, tem direito de entrar no serviço, tem direito a atendimento, tem direito a encaminhamento. Isso é direito da pessoa, isso não é nunca cortado. Como é feita a divulgação desse espaço, né? Que eles estão na rua, só que às vezes muitos não sabem que tem esse espaço para eles. Como que é feita essa divulgação? A gente trabalha com o serviço há 2 anos. Existe o quê? Muito boca a boca. Eles conversam com o outro, sabem do serviço. Às vezes a gente... É engraçado. O público, né, o município mauaense, né, a pessoa que vive aqui em Mauá, muitas vezes não conhece porque não é muito... nessa questão de divulgação para a população, às vezes não é um pouco falho. Deveria ter no posto de saúde, eu acho, né? Posto de saúde, escola. Aqui no terminal mesmo deveria ter, porque tem família, tem uma família que mora ali, não sei se é família, se é família não. Se é um grupo de pessoas. Que a gente já abordou 8 vezes. Né? Não, mas tem uma jovem agora lá, né, também, junto. Então, a gente está monitorando. Família, sanidade familiar não tem. Por enquanto a gente não tem. Mas tem várias pessoas ali ao redor da estação, a gente sabe bem disso, porque a própria estação já sabe da nossa existência e liga pra gente direto. O que acontece? A gente vai lá, faz a abordagem, conversa com a pessoa e tenta o convencimento. Eu não posso obrigar a arrancar a pessoa lá. Mas assim, nessa questão de conhecimento pela população, é um pouco falho, sim, eu só concordo, porque a população ela tem que saber. Tanto é que Mauá lançou esse guia Minha Mauá, e a gente ainda não está nele. Eu acredito que no próximo a gente já esteja, porque esse material foi lançado muito recentemente. Muito recentemente não tão recentemente. Então a gente não entrou nele. Mas a ideia é que a gente... Nossa, esse aqui? Isso, pode folhear, fica à vontade. Vocês irão fornecer? Esse é porque foi bem na época que a gente começou o serviço, 2013, 2014. Então a gente começou e a gente ia lançar. Mas a ideia é que a gente saia no próximo e a gente tenha essa divulgação maior para a população entender. A minha van de abordagem, a nossa van de abordagem, ela vai ser adesivada com a identificação do serviço. Isso ajuda o quê? As pessoas a verem que existe um serviço direcionado para a população. Então, o que existe hoje, por exemplo, se você procurar sobre a gente, existe pouco, mas dentro do serviço a gente já está conversando, socializando, porque quando você vê uma unidade de saúde com uma pessoa lá na frente, muito provável que ela já saiba da nossa existência. O município mesmo, talvez seja um pouco ainda mais. Porque não tem... Não, eu não vi pelo menos, né? Não tem placa lá fora. Uma porque o serviço é provisório aqui. A ideia, por exemplo, se você passar num prédio que está sendo reformado, ele tem a identificação de futuro albergue e futuro centro pop. Mas quem que vai ler assim? É muito, né? A identificação, tudo certinho, tanto é que a gente colocou banners aqui dentro para a pessoa chegar a ver. Então, assim, a população ela está conhecendo, a ideia é que se conheça mais. A ideia é trabalhar também a população para ela encaminhar esse público e entender que existe um acompanhamento desse público. Porque quando a Alice mesmo falou da questão do pessoal dormindo aqui na porta, é todo o trabalho sendo feito, não é uma coisa que a gente não acompanha. Mas às vezes o município não sabe. Às vezes o município acha que está... Acho que está a mercê, porque quem passa no terminal não imagina que tem esse trabalho, né? Que está sendo feito esse trabalho também junto a essas pessoas, né? Acho que a prefeitura, a assistência social, deixa eles jogados. Por exemplo, mesmo, eu não posso intervir, assim, eu posso indicar criança, conselho tutelar, família, por exemplo. Quando é uma família com criança, aí a gente pode atender porque é uma unidade familiar. Se é uma criança que está ali na situação de rua, a gente avisa o conselho tutelar e acompanha da melhor forma. Mas assim, por exemplo, as prostitutas ali do centro, todo mundo sabe. Uma vez uma mulher veio me perguntar por que eu não acabava com as prostitutas do centro.
Aí eu expliquei para ela que prostituição não é crime. Aliciar e ser um aliciador da prostituição, sim. Aí eu expliquei para ela tudo e tal, mas mesmo assim ela ficou intrigada com que isso acontecia. Foi realmente fazer a Então, reportagem. a gente busca muito fazer aquilo que cabe a gente, mas a gente não tem uma política higienista. Né? Muitas pessoas falam das cidades aqui do ABC, né? Não vou citar nomes, mas cidades do ABC que pegam suas pessoas em situação de rua e trazem aqui para o município. Isso existe. É como se fosse varrendo, né? Que é bacana você pegar e enfiar no carro e mandar para outra cidade, né? Porque aí se torna um problema para outra cidade. Mas não tem sido a política que a gente tem adotado. A gente tem, eu acho bacana porque a equipe técnica tomou isso para si. Vamos enfrentar a situação de rua fazendo o quê? Trabalhar da melhor forma dentro da garantia de direitos. Por exemplo, você não é do município, pô, vamos trabalhar para você voltar para o seu município, não para eu limpar a cidade, mas porque dentro do seu município você tem mais chance de encontrar sua família e a gente media isso, a gente não joga a pessoa. E também, se a pessoa não quer, ela fala, não, eu quero começar minha vida em Mauá, então vamos trabalhar para você ter sua vida em Mauá. Mas a gente busca muito o convencimento, na conversa, fazer o quê? A pessoa entender que ela tem uma opção e que viver na rua não é um modo digno de viver. Que é importante também, quando você fala de município, de população, a minha ideia também é trabalhar a população para não financiar. Eu não sou contra o trabalho filantrópico, mas quando as pessoas elas fazem esse tipo de doação na rua, dão uma moeda, fazem ali, dão um alimento para a pessoa, elas impedem que essa pessoa chegue ao serviço, porque a condição de rua se torna mais cômoda. Aqui dentro eu tenho comida, aqui dentro eu tenho café, eu tenho cobertor, eu tenho cama, eu tenho lençol limpo. Mas o que acontece? A pessoa está na situação de rua. Eu tenho a concorrência às vezes do McDonald's, que a pessoa levou um Big Mac para a pessoa lá na rua. Não desmerecendo nem o Big Mac, nem a pessoa que comeu, nem que levou. Mas isso se torna muito cômodo para a pessoa se manter na rua. Entre aspas, você está incentivando ela a ficar Continua naquela assim, condição. Você dá condições. Tanto é que uma das igrejas que hoje é parceira aqui do serviço, porque eu abro no período do albergue, por exemplo, se tem uma instituição, seja de filosofia, né, seja de igreja, seja evangélico, seja católico, seja espírita, mas vem aqui, queira fazer um trabalho de conversar com as pessoas, porque isso é bacana também, isso ajuda no trabalho. Não que a gente fuja do estado laico, mas a gente, por exemplo, a pessoa vem aqui, claro, com as suas documentação, tudo certinho, entregar um alimento, entregar aqui dentro, ajuda porque assim, tem uma igreja que ela entregava na rua, ela começou a entregar aqui dentro, ela começou a movimentar para as pessoas virem aqui para dentro. Então, ao mesmo tempo que eu consigo que a igreja ou a instituição, qual for, trabalhe, porque tem um viés filantrópico, ela me ajuda a trazer a pessoa aqui dentro para trabalhar essa pessoa. Né? Porque a igreja é bacana, o instituto, ou a associação, que seja, ela trabalha ali a necessidade momentânea, mas o que a gente quer? É tirar a pessoa da rua. Se você trabalha momentâneo, não é desmerecendo, mas você trabalha com manutenção. Você não ajuda a pessoa a sair, você alimenta ela bacana. Tem morador de rua que reclama, que fala assim, pô, veio o espírita, agora veio o católico, veio o crente, a gente não consegue dormir. Então, não é desmerecendo, mas é uma forma de a gente incentivar as pessoas a ajudarem de uma forma mais efetiva. Ajudar de uma forma que ela saia da rua, não ajudar para ela ficar na rua. Então a gente tem trabalhado muito isso, tem uma ideia também de conscientizar a população. Não dê dinheiro, não dê esmola, não dê... Porque a gente já achou quadrilhas aqui em Mauá, que a pessoa senta lá no chão, coloca uma receita médica e fala que o filho está doente. Você descobre que é uma par de gente que está ali ao redor, só observando, uma pessoa que está ali extorquindo a população. Uma receita de remédio para emagrecimento, por exemplo. E diminuiu isso no centro de A Mauá. gente começou a enfrentar. Começou a abordar de uma forma, quando eu falo enfrentar, não é truculentamente, mas se você chegar na pessoa e a pessoa fala, eu quero ajuda, tá, vem te ajudar. Não é essa ajuda que eu estou querendo pedir dinheiro aqui. Tá, mas qual a sua necessidade? Minha necessidade é de saúde. Então vamos para a saúde. Não, eu só quero dinheiro por remédio. Que remédio? Não, esse remédio aqui, que é a receita que eu guardei aqui. Cercou de todas as maneiras essa necessidade, né? Então você cerca a pessoa nos direitos dela. Se ela realmente necessita de ajuda, ela aceita. Ela aceita porque se ela está pedindo ajuda ali, uma necessidade de saúde, ela aceita. Mas a gente encontra pessoas de má fé e não puxando o saco das pessoas de Mauá, mas assim, o mauaense doa, ele dá dinheiro, ele é uma pessoa de bom coração.
É uma pessoa que se sensibiliza. E muita gente de má fé usa isso. E a gente descobriu gente de São Paulo que vem pra cá fazer isso. Diminuiu bastante ali. No calçadão tinha várias, Sabe por quê? né? Porque Diminuiu. a abordagem de boa recebe a denúncia, a gente recebe ligações aqui, e nisso a gente manda a equipe lá. A gente manda a equipe lá para conversar, para ver qual é a necessidade da pessoa. Porque assim, se ela tá lá mendigando, porque ela precisa. Se ela precisa, o que ela precisa? Entendeu? Aí é uma forma de enfrentamento. E a ideia é não limpar a Mauá, mas é que a população de Mauá, ela acaba doando, mas a gente quer que as pessoas não se aproveitem dessa condição da pessoa de Mauá que doa, mas que a gente trabalhe de uma forma que as pessoas não se aproveitem disso. Também tem os recursos e que ela usa esses recursos que a própria cidade oferece para ela. Sim, e muitas vezes a pessoa nem é do município. Aquela senhora com lenço no cabelo, né, com aquela receita, aquela comida lá Ou na aquela boca, ferida, né? com aquela ferida que nunca sara. Não é desmerecendo, e às vezes sim, são casos de necessidade, mas a gente busca. Eu estou falando que 100% dessas pessoas são pessoas criminosas, do estelionatário, que se abusam da boa vontade das pessoas. Mas boa parte a gente vai observando que é pessoas que abusam. As pessoas que não, elas aceitam. Elas aceitam, conversam com a gente, explicam a situação e a gente auxilia. Olha, para você falando isso, quem anda no centro percebe que houve uma diferença, mas não sabe o que foi. Por quê? Eu notei essa diferença, mas não sabia o porquê. Eu tenho uma amiga que é professora que ela falou assim, nossa, os moradores de rua estão mais bem cuidados, o cabelo mais cortado, uma barba melhor feita. Porque aqui a gente disponibiliza barbeador, apesar de não usar, eu disponibilizo. A gente disponibiliza barbeador, a gente disponibiliza escova de dente, pasta de dente. Então assim, isso dá condições da pessoa estar melhor, né? Teve um rapaz esses dias que ele vem social aqui, que ele tinha uma entrevista de emprego, a gente ajudou ele ali. E assim, a gente não julga por aparência. E a gente observou que ele se vestiu melhor, ele se sentiu bem. E a gente viu assim, a pessoa muitas vezes ela tendo uma condição, ela se veste melhor. Então o serviço do Centro Pop muitas vezes reflete isso, de um morador de rua, mas bem cuidado. Por mais que ele não... Porque o serviço do Centro Pop, que é durante o dia, ele é aberto. Então a pessoa pode usar sempre que precisar. O albergue não. E muitas vezes a pessoa só usa do dia. Então ela só usa do dia, durante o dia, e ela acaba ali numa condição melhor. Então a pessoa já comentou isso comigo, eu achei engraçado, porque o morador de rua mais bonito não é bem o que eu quero não ter ele na rua. E como eles recebem esse tratamento? O pessoal que vem, né, os moradores que vêm só para a pernoite, como eles recebem o tratamento que vocês dão para eles? Como assim? De ter um lugar para dormir, porque vocês conversam, chegam a conversar com eles também, né? Eles chegam a se abrir, se sentem mais acolhidos, respeitados. Essa questão de dignidade ajuda muito, né? Quando a pessoa ela começa a ter suas coisinhas de novo, ela começa a se sentir melhor. E a ideia é que seja bom para a permanência, mas não seja uma estadia longa. O que eu quero? Que a pessoa entre no serviço e esse serviço seja um degrau para ele sair dessa situação. Então a gente trabalha de uma forma que ele tenha condições, tenha tudo certinho, assim, um acompanhamento da equipe técnica, um acompanhamento ali de ter um espaço para dormir, mas de uma forma que ela vá voos maiores. Então eles se sentem melhores, eles começam a trabalhar a estima. Por exemplo, teve um rapaz que a gente colocou ali à disposição para ele estudar, ele está estudando, ele trouxe o caderno para a gente ver, falou, olha, que professora, tal, e a educação é muito bacana, porque dá uma... Trabalhar com a questão aparente e a educação são duas coisas também que mexem muito com a estima. Além do emprego, né, porque a pessoa se sentir útil trabalhando numa horta ou sendo encaminhada para um trabalho em renda, já mexe. Porque a ideia é mexer de dentro para fora. A ideia é você trabalhar numa condição que você dê a oportunidade da pessoa ela ter despertado dentro dela uma autoestima. Quando eu falo de uma parceria com o Centro Público de Trabalho e Renda, virem cortar cabelo, até uma embeleze vir aqui fazer uma escova de cabelo e fazer uma esmaltação, fazer uma barba, fazer um corte de cabelo assim, digno, isso mexe com a pessoa. Ela se olhar no espelho e se achar bonita, mexe com a pessoa, mexe de dentro para fora e isso ajuda muito no nosso trabalho. Porque eles, às vezes, eles pensam que não tem mais jeito, né? Que ali é o final, né? Daí fazendo esse trabalho, eles restauram a autoestima e tudo mais. Restaura. Né? Aí pergunta pra você assim, nossa, tô bonito, né? Tá, Olha só, faz parte agora do contexto que a sociedade espera quando eles estão lá, não aquele contexto que eles estão fora da sociedade, a margem, eles vão também.
a aparência. Você dá a oportunidade de eles se sentirem inseridos nessa comunidade novamente, porque viver à margem da sociedade é muito triste, entendeu? Então, assim, até para a inventária a gente consegue encaminhar. E você vê uma pessoa sorrir depois de muito tempo. Assim, a gente fala assim, é bacana, tem dificuldades, é um serviço público, é um público difícil, mas assim, naquilo que cabe a gente, que a gente consegue articular, tem sido bastante bacana fazer. É uma questão crônica, mas é uma questão que pode ser muito bem trabalhada. É crônica, mas ela pode dar efeitos de... não é totalmente a cura, mas aliviar em alguns pontos. Sim, é igual eu disse, quando uma pessoa tem opção, se ela escolhe dentro de opções ruins, ela não tem muita opção. Mas se ela tem uma opção boa, ela escolhe essa opção boa, beleza, se ela não escolhe, mas ela pelo menos tem uma oportunidade. Não é uma coisa que a gente trabalha em volta. Ela tem uma oportunidade. Leandro, né? Leonardo. Não, gente, cortem isso depois, tá? Léo. Que ótimo. Foi um prazer. Prazer receber vocês também. Amei, eles também têm Deu pra certeza. entender, ficou claro. Deu, claramente. Ficou ótimo pra vocês, eu pra mim. Você acha que eu falo Excelente. Oi? Acho que eu falo muito. Não, porque você pelo menos Foi esclareceu. esclarecedor. Né, a gente fez uma pergunta e você abriu esse leque para que a gente não ficasse perguntando a mesma coisa que a gente até fez, né? Ah. Mas você realmente já nos respondeu as outras que a gente poderia ter feito. Você abriu. Então, foi excelente. Certo. Tem alguma Vocês são mensagem pra agentes deixar pra multiplicadores disso. Você tem o que para falar para eles mesmo? Eu perdi isso. Eu agradeço de vocês virem, ainda mais juventude, se importar de vir aqui conversar, conhecer o serviço da cidade de vocês. Porque assim, a juventude, ela é uma época muito boa, mas é uma época também de consciência, de buscar entender o contexto onde se vive, buscar entender as outras pessoas. A gente fala tanto de igualdade, de direitos, e assim, muitas vezes a gente acaba passando, é uma fase de curtição, uma fase bacana para muita coisa, mas a gente tem que também passar a entender a realidade do outro. E é bacana a iniciativa de vocês virem aqui, eu me coloco à total disposição do que precisar, esclarecimentos, e o morador de rua pode me ligar, que a gente vai atrás. A gente se coloca totalmente à disposição. Aquele mapeamento que você comentou lá, vocês Uhum. têm um mapeamento, são ligações que as pessoas fazem e vocês vão... Não só ligações, mas a gente tem a van circulando na cidade e observando os pontos. Por exemplo, vamos na Itaparque. Hoje a gente só vai mapear Itaparque. Então roda o município, roda o bairro do Itaparque. Pô, a gente viu uma pessoa ali em tal lugar. Vamos no Zaira hoje. Hoje é o dia de mapear, que mapear o Zaira num dia não dá. Mas vamos mapear aquela parte do Zaira. Vamos no Marginho, vamos ali no Alto da Boa Vista. Vamos no Chafique e tal. Então a gente vai mapeando e cada mapeamento tem um diário, um relatório. E nesse relatório a gente vai elaborando o ponto ali a ser mapeado, onde a gente vai ter uma constância maior, porque tem bairros que não tem morador de rua, então não precisa ficar passando lá sempre. O que acontece? Vamos focar num bairro que tem. E nessa vida de bairro lá tal, a gente vai, faz uma conversa, faz outra, volta depois de uma semana. E isso ajuda no convencimento. Quando eu falo para vocês que é muito da adesão do usuário, às vezes é na punhação nossa ali, de ficar enchendo a paciência ali. Né? Desculpa o termo, mas é ficar pegando no pé. Pô, cara, vai lá, vai tomar um banho. Vai lá pra tomar um banho, conversar com a assistente social. Pô, não vou não. Tem muito usuário que vem assim. Eles têm uma resistência, porque você é jovem. Você é jovem, então eles têm uma resistência quanto a isso? Eu achei que teria mais. Ainda bem que assim, eles veem uma questão de... Eu acho que até é bacana. Pô, menino é novo e ele tá conversando com a gente, tá querendo que a gente venha aí. Pô, vamos dar uma moral aí. Aí a gente tenta, né? A gente tenta usar disso também pra ver se ele vem pro serviço. Pô, você tem idade pra ser meu filho. Tá, então vamos tomar banho. Então assim, e isso também dos funcionários da equipe, até mesmo a coordenação que está acima de mim, tem me dado bastante autonomia, tem sido muito bacana trabalhar aqui, muito para conhecimento. Eu sou recém-formado e assim, você tem uma oportunidade de coordenar um serviço que envolve mais de 30 funcionários, uma estimativa de usuários é muito grande,
Então isso te possibilita crescer muito e vindo nessa idade tem sido muito bacana. 2 anos. 2 anos. Desde o princípio eu estou coordenando o serviço. Tem sido muito gratificante, pessoalmente, mais ainda. Gostei da. Você não fala bastante, você fala muito bem, explica muito bem. Muito bom, que ajuda, né? Não só falar por falar. Mas agradeço muito a vinda de vocês aqui, foi um prazer. Se quiser trazer a gente, a gente conversa, explica, mostra o serviço. Que eu peço que vocês sejam agentes multiplicadores, né? Passem isso para frente, a gente se coloca à disposição. É um serviço público, é direito. Queria alguma coisa para que eu pudesse colocar na escola, telefone? Material informativo, material gráfico. Já pedi, a gente está esperando. Eu passo aqui cobrando no próximo. Com certeza, pode vir, a porta é aberta das 8 às 5, vem conversar com a gente. Eu costumo ficar aqui das 8 em diante, então tem dia que eu fico até mais tarde, para até acompanhar o serviço do albergue da noite, que tem uma outra equipe que trabalha. Mas assim, precisar das 8 às 5 é só passar aqui. Beleza? Bem? Isso aí. Obrigada. Obrigado. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando